Olá, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Bom podermos iniciar mais um encontro que é feito em nome dele, desse Senhor maravilhoso. Esse culto que nós fazemos aqui sempre aos domingos, pelas manhãs, às 10 horas e também às 18 horas. E nos alegramos por esse encontro. Muito obrigado a você que nos recebe aí por essa transmissão também. Que seja bênção na sua vida, que isso possa impactar ricamente a sua família. Desejamos que de fato sejam momentos agradáveis para você e prático, né? Você que nos visita, você fique bem à vontade no nosso meio, muito obrigado. E eu queria orar, entregando a Deus os momentos que iremos passar aqui. Você pode orar comigo? Deus e Pai, santificado seja o nome do Senhor em todas as coisas que fazemos, como esta, esse encontro, neste local que é reservado para transformar em nome de Jesus esse ajuntamento em igreja. E nós estamos aqui, ó Deus, reunidos em nome de Jesus, temente a esse nome. Pai, queremos expressar a nossa gratidão pelo privilégio desse encontro. Nós iremos ler a Tua palavra, cantarmos louvores, iremos estar aqui, ó Deus, compartilhando a graça do Senhor na vida de um e dos outros. Pai, que tudo isso seja reverberado para o louvor e glória de Jesus. Que ao final desse encontro aqui, estejamos mais aproximados, mais apaixonados por esse Jesus. Quero entregar a vida de todos os meus irmãos aqui presentes, também quem nos acompanha pela transmissão. Fazemos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus então, mesmo com a dificuldade das máscaras, mas podemos cantar. O Fernando preparou aí canções, que você possa nos acompanhar, vai ser transmitida a letra, tente cantar conosco, tá bom? Bom dia, igreja. Vamos colocar de pé. Você já cantou hoje de manhã? Veio cantando para a igreja? Sim ou não? Não? Então vamos cantar juntos agora. E nós temos a oportunidade de iniciar um momento de louvor e adoração, cantando e pedindo para o Senhor que nós possamos ser bênção na vida do nosso irmão. Que eu e você possamos ser bênção na vida uns dos outros. Vamos cantar isso com alegria em nosso coração? As palmas. Aqui comigo. Que seja bênção minha vida, que seja bênção minha vida em tua vida, que haja paz em meu olhar, em teu olhar, seja constante o fluir do Espírito em mim, em ti, em mim, em ti, que seja bênção minha vida em tua vida, que haja paz em meu olhar, em teu olhar, seja constante o fluir do Espírito em mim, em ti, em mim, em ti, abundante amor, abundante amor, abundante graça. Abundante amor, abundante graça, estejam sempre fluindo em nosso meio. Abundante amor, abundante amor, abundante graça. Abundante amor, abundante graça, estejam sempre fluindo em nosso meio. Que seja bênção. Que seja bênção minha vida em tua vida, que haja paz em meu olhar, em teu olhar, seja constante o fluir do Espírito em mim, em ti, em mim, em ti, abundante amor, abundante amor, abundante. Abundante amor, abundante graça, estejam sempre fluindo em nosso meio. Abundante amor,
abundante amor, abundante graça, abundante amor, abundante graça, estejam sempre fluindo em nosso meio. Sempre possa fluir em nosso meio, que possa sempre haver paz em nossos olhares, que nós possamos deixar o fluir do Espírito Santo fluir através das nossas vidas. Nós vamos cantar agora uma canção que pede para que o Senhor venha preencher o profundo, que só pode ser preenchido pela presença dEle. Às vezes nós buscamos em outras coisas, e buscamos, corremos, e esse lugar onde precisa ser preenchido é só pela presença do Senhor Jesus. Deixa que o amor de Deus preencha o profundo do nosso coração. Deixa que o amor de Deus preencha o profundo do teu coração. Lembra da palavra, não esqueça. Se não tiver amor, é como o sino que retine. Tudo pede o valor, tudo pede o valor. Se não estivermos no centro da vontade do Senhor, quero segurar bem firme a tua mão. Sei que vem de Deus nossa comunhão. Com alegria quero te dizer: nada pode nos separar do amor de Deus. Deixa que o amor de Deus, deixa que o amor de Deus preencha o profundo do teu coração. Lembra da palavra? Lembra da palavra, não esqueça. Se não tiver amor, é como o sino que retine. Tudo pede o valor. Se não estivermos no centro da vontade do Senhor, quero segurar bem firme a tua mão. Sei que vem de Deus nossa comunhão. Com alegria quero te dizer: nada pode nos separar do amor de Deus. Tudo pede o valor, tudo pede o valor. Se não estivermos no centro da vontade do Senhor, quero segurar bem firme a tua mão. Sei que vem de Deus nossa comunhão. Com alegria quero te dizer: nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Obrigado, Jesus, porque nada pode nos separar do teu amor.
Obrigado, Pai, por esse presente maravilhoso, porque nós podemos confiar no Senhor. E nós podemos, Pai, abrir o nosso coração e deixar que o Senhor venha preencher, Pai, aquele lugar que somente é do Senhor, Pai. E nós queremos que nosso coração, Pai, seja preenchido pela Tua presença, para que a nossa comunhão se fortaleça a cada dia, Pai, e possamos ser conhecidos, Pai, pelo amor, pelo cuidado, uns pelos outros, Pai. E tudo isso nós conseguimos fazer porque o Senhor mora em nossos corações. O Senhor está junto conosco, nos cuidando em todo o tempo. Muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Amém, igreja? Você pode sentar? Amém. Que o Senhor seja louvado na sua vida. E eu fiquei pensando, enquanto nós cantávamos isso, que não há lugar melhor do que no centro da vontade do Senhor. E talvez isso possa parecer meio intangível para nós. E eu queria que você pensasse um pouquinho sobre isso, sobre o que é estar no centro da vontade do Senhor. Muitas vezes as coisas que estão acontecendo conosco, a gente não tem entendimento. E muitas vezes nós achamos que por que estamos passando por isso, seja um sofrimento, seja uma dificuldade, ou mesmo um abatimento, e muitas vezes nós seremos resgatados dessa situação quando nós descobrimos que a nossa vida, como nós cantamos, está bem firme na palma da mão desse Deus maravilhoso. Que você nunca perca isso. Que se você, por acaso, está balançando, corra para o centro da vontade do Senhor. Né? E sempre começa a nossa baliza fazendo o quê? De joelhos, clamando pelo Senhor, seja em momentos alegres, seja em momentos de dificuldades. E eu queria que você colocasse agora no seu coração aí aquilo que tem ocupado mais a sua atenção. O que tem roubado o seu sono, o que você se ocupa com a sua mente. E vamos levar isso ao trono da graça, ao centro da vontade do Senhor. Pode ser uma crise financeira, pode ser uma dor profunda, pode ser a incerteza do futuro. Eu não sei o que está roubando a sua atenção ou ganhando a sua atenção. Como diz o Carlos Macó, aquele que ganha a sua atenção, ganha você. Então vamos levar isso até a cruz de Cristo. Faça a sua oração, eu vou fazer a minha aqui. Vamos entregar isso ao centro da vontade do Senhor. Nosso Deus, é isso que está ocupando o nosso coração e muitas vezes tem roubado a nossa estabilidade e ficamos instáveis, ó Deus. Agora nós depositamos isso, porque nós acabamos de orar cantando, segura firme a minha mão. E podemos caminhar juntos na vontade do Senhor. Estamos aqui, Pai, nessa única oração, apesar dos clamores serem diversos. Unidos nessa oração comunitária, nós pedimos encarecidamente, Pai, que o Senhor possa vir e segurar as nossas mãos, nos sustentar. Nós depositamos diante do altar, ó Deus, isso que tem roubado a nossa estabilidade diante do Senhor. E nos ajuda, Deus, a caminharmos no centro da vontade do Senhor. Nós agradecemos porque podemos levar isso diante do Teu altar. Pai, como irmãos, nós fazemos isso em Jesus. E agora, Pai, eu particularmente, como pastor dessa igreja, eu quero abençoar a vida aqui dos meus amados. Ó Deus, que pode estar passando por problemas complicados, dificuldades, ou mesmo, Deus, estarem incertos com decisões. A minha oração, ó Deus, é que o Senhor possa contemplar a fé de cada um de nós aqui, ó Deus, e nos sustentar. Faça isso, ó Deus, pelo Teu amor que nós confiamos. Nós confiamos na Tua graça. Nós depositamos a nossa fé naquilo mesmo que o Senhor nos ensinou, que pedirmos em Teu nome, Pai. Nós estamos pedindo em nome de Jesus. Dá essa virada, ó Deus, na vida aqui dos nossos amados, na nossa vida. Faça com que a gente caminhe em caminhos novos, ó Deus.
Essa é a nossa entrega, porque nós queremos viver o que nós acabamos de cantar. Unidos, vivendo no centro da vontade do Senhor, e que o amor do Senhor possa preencher, ó Deus, o profundo do nosso ser. Essa é a nossa oração. É assim que nós queremos abençoar uns aos outros, em nome de Jesus. Amém? Amém, que o Senhor possa abençoar a sua vida. E por falar em abençoar a vida um dos outros, a Juliana vai fazer uma intercessão aqui. Os irmãos possam acompanhá-la. Amém. Bom dia, igreja. Hoje temos alguém muito especial no nosso meio que está fazendo aniversário. É a nossa presidente da igreja e esposa do pastor Giane. Eu queria convidar você a vir até aqui, Gi. A Gi tem servido aqui no nosso meio muito antes de eu estar aqui, então para mim é uma honra poder representar a igreja aqui, agradecendo a Deus pela vida dela, honrando toda a entrega que ela faz por nós. E eu queria ler um texto que hoje pela manhã, enquanto eu orava pedindo para o Senhor o que Ele tinha para dizer, o que nós poderíamos dizer sobre ela, né, como igreja, e o Senhor rapidamente me trouxe à memória um texto em 1 Pedro 5, que fala assim: tenho uma preocupação especial por vocês, líderes da igreja. Sei o que é ser líder, participar dos sofrimentos de Cristo e também da glória futura. Essa é a minha preocupação, que vocês cuidem do rebanho de Deus com todo o cuidado de um pastor, não porque são obrigados, mas porque desejam agradar a Deus, não calculando o que vão ganhar com isso, mas agindo com espontaneidade. Não como mandões, dizendo uns aos outros o que fazer, mas apontando o caminho com toda a gentileza. E quando Deus, que é o melhor pastor de todos, manifestar ao mundo o seu domínio, Ele verá que vocês agiram corretamente e não economizará elogios. Eu quero dizer que, especialmente, né, como igreja, né, eu acredito que todos nós temos visto essa entrega na sua vida. Que você tem agido com gentileza sobre nós, que você tem cuidado, que você e o pastor levam a sério essa igreja, levam a sério a obra de Deus. E a gente não quer conter elogios hoje sobre a sua pessoa e queremos te honrar com uma lembrança, uma gentileza, uma lembrancinha. E dizer que eu acredito que falo por todos quando nós dizemos que amamos a sua vida, amamos a sua entrega, a sua liderança sobre nós desse ano e sobre todas as outras coisas que você nos lidera. E eu queria convidar você a estender sua mão para a gente estar orando sobre a Gi. Amém. Senhor, nessa manhã nós te apresentamos a vida da tua serva, Giane, que está aqui, ó Pai, em total entrega, Senhor, em total rendição ao teu senhorio, ao teu governo. E nós queremos louvar o teu nome, honrar o teu nome, Jesus, pela entrega dela, por aquilo que ela tem entregado a nós, do teu amor, da tua gentileza, do teu caráter. E nessa manhã nós pedimos, Senhor, que tu venhas guardar, Senhor, o seu coração, a sua mente, as suas emoções. E nesse dia tão especial, Senhor, que ela receba do Senhor um presente, aquilo que vai aquietar o seu coração, aquilo que vai trazer paz e alegria, Senhor, à sua alma. Nós te louvamos, Jesus, por cada momento que podemos passar com ela, Senhor, de alegria, de tristeza. E te agradecemos, Senhor, pela sinceridade de coração com que ela te serve. Nós te pedimos que o teu espírito de sabedoria esteja sobre a vida dela, sobre a sua casa, e que nós possamos ainda comemorar muitos e muitos aniversários, Senhor, andando juntos na tua presença. É o que nós te agradecemos e te louvamos, Jesus. Amém. Não posso te falar. A gente cantou, lembra da palavra, não esqueça, né? Se não tiver amor, é como um sino que retine. Esse último ano da nossa vida, acho que para todos nós, né? A gente conheceu isso de perto, né?
A Bíblia, eu entendo que existem 3 alicerces na nossa vida: a fé, a esperança e o amor. E a Bíblia diz que o amor supera todos eles. Foi um ano em que nós lutamos fervorosamente contra a desesperança e contra a nossa incredulidade, né? Em todas as áreas da nossa vida, por conta do Covid, das inseguranças geradas por ele, pelas questões também que vivemos de governo, como nunca tínhamos experimentado antes de uma forma assim tão escancarada, né? Uma situação se levantar contra um governo, assim, pelo menos na minha geração. E esse um ano, né, foi um divisor de águas na minha vida, para entender que nós focamos na desesperança e na incredulidade, mas nós fazemos as coisas num piloto automático. Passamos a nossa vida a serviço de coisas. E agora eu tenho pressa, tenho muita pressa, porque o meu tempo cada dia ficou menor. Eu não quero perder tempo. E é isso que eu quero dizer para todos aqueles que durante esse ano se permitiram, né, ser cuidados, ser pastoreados pelo nosso ministério, que nós juntos vamos avançar e nós não vamos mais perder tempo. E mesmo deixando a desesperança e a incredulidade bater à porta, nós vamos focar agora no amor. Precisamos emergentemente demonstrar o nosso amor. A igreja precisa entregar amor, não só fazer tarefas, não só cumprir obrigações. E que esse seja um renovo na nossa vida. Eu convido você junto comigo a, nesse novo ano, nós também virarmos mais uma chave e lembrarmos da palavra e entregarmos mais amor. Deixa que o amor de Deus preencha o profundo do teu coração. Lembra da palavra, não esqueça. Se não tiver amor, é como sino que retine. Tudo perde o valor se não estivermos no centro da vontade do Senhor. Quero segurar bem firme a tua mão. Sei que vem de Deus nossa comunhão. Com alegria quero te dizer o quê? Nada pode nos separar do amor de Deus. Amém? Obrigado, Fernando. Amados, quando a gente fala sobre o amor de Deus, a gente tem apenas fagulhas de entendimento desse amor. Nenhum de nós é capaz de compreender de forma plena o que é o amor de Deus. Nós experimentamos a nossa vida naquilo que nós conseguimos trazer para a nossa vivência, e Deus sabe disso. Mas a gente não tem compreensão. Mas é interessante que Deus fala da marca do povo dele e é o amor dele. Eu queria conversar com você um pouquinho sobre isso também nessa manhã. Nós temos trabalhado a reforma da vida cristã, ou reformando a vida cristã, como está aí. Refletirmos e aplicarmos princípios e verdades que nos ajudam na nossa caminhada enquanto pessoa, enquanto comunidade. Esse tem sido a nossa saga, né, desde a semana da reforma. E eu queria mesmo que você levasse a sério
essas coisas que nós temos trazido aqui, porque nós acreditamos que a reforma que de fato transforma, ela passa pelos endereços, o endereço pessoal de cada um de nós. E nós já dissemos aqui que tudo começa com confissão e arrependimento. A conversão é o princípio da reforma que transforma. E já fica um recado mais uma vez aqui. Nós falamos isso, se eu não me engano, no dia 25. A reforma começa dentro do coração de cada um. E começa com arrependimento, confissão, e como já lemos uma frase aqui do Robson Cavalcante várias vezes, não só confissão, arrependimento, mas abandono do pecado. Você e eu somos convidados a passar por essa transformação. E começa assim a reforma que nós precisamos na nossa vida. Nós falamos também que Cristo deve surgir vivo nas nossas expressões diárias, com quem nós devemos ter relação direta e pessoal. Amados, não adianta nós termos qualquer uma expressão de religiosidade se Cristo não for a ponte desse processo. Eu preciso ter relação direta e pessoal com esse Cristo, ele precisa surgir vivo nas nossas relações diárias. E também já vimos que a resposta à pergunta de Jesus, que Jesus fez aos seus discípulos, quem sou eu para vocês? Ela precisa ser respondida por cada um de nós, e isso vai indicar o tipo de vida cristã que nós temos. A experiência com Jesus, ela é pessoal, e ela precisa ser viva dentro de nós, e passa por nós respondermos a esta pergunta que Jesus faz para o seu corpo de discípulos, do qual eu imagino que você participa. Então, quem é Jesus para você? E como é que você responde isso? Você responde isso nos seus atos diários. Vimos também que a reforma que transforma passa pela pergunta sobre a identidade dele, Jesus, em nossa vida e, consequentemente, a nossa identidade nele. Em suma, o que nós estamos trazendo aqui de fato, nós somos cristãos no sentido pleno da palavra? Ou nós somos religiosos de uma crença cristã? É muito importante nós trabalharmos isso, porque a reforma que transforma, ela precisa avançar nessas coisas. Amados, e eu sempre pensei que a fé cristã, ela nunca foi diferente de uma pessoa. E aí eu quero trazer essa frase do C.S. Lewis, que talvez ajude a gente a entender isso. Se o que você chama de fé em Cristo não implica em dar atenção ao que Ele diz, ela não é uma fé de maneira alguma, nem fé, nem confiança, mas apenas aceitação mental de alguma teoria a seu respeito. Nós falamos que Jesus nos faz pergunta direta, nos faz pergunta pessoal e crucial como aquela que nós estudamos. E é necessário que eu e você respondamos a isso, darmos atenção ao que Ele está dizendo, ao que Ele está perguntando. E como dizem alguns, ouvir com atenção. O próprio texto bíblico fala, ter ouvidos para ouvir. Deixar de ser meros ouvintes. Ou como diz alguém, sair da ortodoxia, sei tudo acerca de Jesus, e partirmos para a ortopraxia. Eu agora pratico, eu vivencio, eu vivo aquilo do qual eu disse que eu creio. Aqui é uma grande diferença entre crença e fé. E nós estamos falando na fé. E por isso que o que nós queremos trazer aqui é como que a vida cristã pode ser reformada ou está sempre se reformando. É por isso, amados, que nós entendemos que a reforma que de fato transforma, que restaura, aquela que vai modificar a nossa vida, ela passa pela minha reação
daquilo que Jesus, daquilo que o Evangelho propõe. Pela postura, ou seja, pela minha coerência, pela minha estabilidade, isso vai caracterizar a minha vida cristã. E a gente hoje quer falar um pouquinho então sobre isso. A gente quer trabalhar avançando no tema, reformando a vida cristã, mantendo-se firme e focado no processo de santificação. Então, se os irmãos estiverem atentos, nós estamos dizendo que existe como se fosse um caminho para que nós obtenhamos a reforma que de fato transforma. Começa com a conversão e ela vai avançando então em você decidir-se por Jesus no seu dia a dia, ouvindo e respondendo às indagações do Evangelho. E aí nós precisamos ser mais do que conhecedores da Bíblia, sermos aqueles que vivenciam a Bíblia. Então, um crente, um cristão, aquele que se diz seguidor de Cristo, não pode ser analfabeto das coisas que Cristo sempre quer nos ensinar. Por isso que ele precisa ser vivo. A resposta de Pedro é: tu és o Cristo, Filho de Deus, vivo. E hoje nós estamos avançando mais um pouquinho nessa caminhada, dizendo que a reforma que transforma a vida cristã, ela mantém-se focada, ela mantém-se firme no processo. Então é um processo, e esse processo nós estamos chamando de processo de santificação. Amados, eu queria ler com você então, Efésios capítulo 3, a gente vai ler apenas os versos 12 e 14. Diz assim. Você pode acompanhar aí. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Texto bastante conhecido, e quando eu li esse texto já fiquei cansado, porque esse texto é movimento todo. Repara se não, quando você lê esse texto, você vê um movimento intencional, e esse moço parece que não para. E eu fiquei olhando que é uma movimentação, mas não é uma movimentação inquieta, ou uma movimentação ansiosa, essa que nós estamos bastante acostumados. Quando eu leio um texto como esse, eu vejo que alguém que tinha propósito, alguém que era consciente da sua meta. Ele não se movimentava na base da inquietude, da ansiedade. Não. O que movimentava esse moço, e esse texto é bastante movimentado, tem que pegar fôlego para entender o que ele está dizendo, porque, de fato, esse moço está querendo demonstrar que ele está em movimento. E aí a gente percebe que ele é alguém que tem consciência da meta da vida dele. E eu quero compartilhar com você que eu vejo um zelo, persistente de Paulo nesse texto, um testemunho pessoal de alguém que não se rendia à estagnação, de quem experimentou a reforma que transformou radicalmente a sua vida, e nós sabemos que Paulo foi alguém que foi radicalmente transformado pela vida de Jesus. Uma transformação que o impulsionava. O testemunho de Paulo era vivo e pulsante. Não tem como você ler esse testemunho de Paulo e você pegar sono, não pode. Eu fico inquietado de ver esse moço com tanta confiança. Amados, e aí eu vejo que Paulo dá esse testemunho pessoal, porque ele diz muita coisa aqui, nós queremos só explorar um pedacinho disso. E se você está acompanhando as leituras que a igreja propôs, você já passou por esse texto nessa semana. E aí a minha pergunta é, diante desse testemunho inquietante, persistente de Paulo, tão claro,
desse encontro pessoal que ele teve, ele fala: eu fui alcançado por Cristo, mas eu continuo perseguindo um prêmio alto, que ele chama lá da vocação celestial, que vem do alto. A minha pergunta é: qual é o seu testemunho pessoal do que Cristo fez e faz na sua vida? Se eu abrisse esse microfone e falasse: vem cá e conta o seu testemunho pessoal sobre o que Cristo fez e faz na sua vida, como é que seria isso? É sobre essas questões que nós estamos dizendo. Porque se nós não tivermos um testemunho vivo, do Cristo vivo, daquilo que Deus fez e daquilo que Deus faz, ainda fazendo nas nossas vidas, nós precisamos rever o tipo de fé que nós dissemos que temos. Qual é o seu testemunho? Alguns já disseram que a nossa vida é o nosso melhor testemunho do Evangelho. Então, que tipo de evangelho as pessoas têm lido na sua vida? Isso é sério. E eu quero desafiar você a pensar seriamente sobre isso. Porque se Cristo não for vivo, o solos Cristo não emergir nos seus atos diários, pode ser que você teve sim uma experiência com o Senhor Jesus, eu não estou negando isso. Mas nós estamos vendo que há um processo, quando você lê esse testemunho de Paulo, quando a gente lê a biografia desse moço, e nós conhecemos bem isso, porque ela é bastante conhecida, ela é rica, dentro da Bíblia, fora da Bíblia, transparece para nós que ele percebeu que havia uma responsabilidade pessoal em buscar conhecimento experiencial com Cristo. Esse moço nos comunica que ele descobriu que tem uma responsabilidade pessoal para que vivamos uma experiência com Cristo que vai transformar o que nós sabemos dele, vai transformar o que nós sabemos acerca dele para uma experiência pessoal direta dele. Intimidade com Cristo, conformidade com Cristo. E isso tudo vai nos colocar em movimento daquilo que comumente se chamou em processo de santidade, que nós já pregamos aqui uma série intensa sobre isso. Amados, e o texto que nós lemos aqui, ele mostra para nós um esforço progressivo. Paulo está dizendo que ele se mantinha esforçadamente num objetivo. Ele tinha uma meta. Ele tinha algo que o impulsionava, que o tirava da cadeira, da cama, que o tirava, traduzindo para nós agora, do Netflix, que tirava a gente do WhatsApp, que tirava a gente das redes sociais, que tirava a gente do comodismo. E quando você lê esse texto, Paulo diz lá no verso 12, prossigo para que eu possa alcançar. Quando você vai ler no original, no grego que está ali, a ideia é que eu possa agarrar esse negócio. Imagina uma criança, que você brinca com a criança assim, né? Que você coloca algo que ele quer pegar. Cachorro também funciona isso, né? Que cachorro quer pegar a criança, e quando ele vai pegar, você levanta um pouquinho. E você quer vê-lo esforçando, e ele vai se esforçando para poder pegar isso. É isso que Paulo está dizendo. Eu prossigo para que eu possa agarrar. Não é um negócio assim, estou passando, peguei, estou levando, sabe aquele negócio? Não. E você vê o esforço progressivo de Paulo dizendo, eu avanço para o que está adiante. O que está adiante? Esse moço sabia, ele não vivia uma vida casual. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ele diz, eu prossigo para o alvo, verso 14. E mais, amados, ele diz no verso 14 que ele faz todo esse esforço para agarrar aquilo que está diante, aquilo que ele prossegue para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da chamada superior, da chamada celestial. Esse moço parece que ele entendeu que existe uma responsabilidade inata, ou que deveria ser inata na nova vida.
Amados, avançar era a marca desse homem. Avançar é uma marca, na verdade, penso eu, é uma marca do cristão maduro. Avançar é a marca do cristão maduro, de uma igreja madura. Nós trabalhamos recentemente aqui no aniversário da igreja, crer e ser, crescer, crescimento. Porque nós entendemos que a revolução que nós precisamos ter, ela não virá para nós de uma forma passiva. Deus não vai fazer um avivamento nesta igreja se eu e você não tivermos essa postura que Paulo testemunhou para nós. Se nós não desejarmos de fato a reforma que de fato transforma. Amados, avançar é sempre a marca. Engraçado que o próprio Paulo vai dizer isso nos versos seguintes que nós não lemos aqui. Os versos 15 e 16, Paulo vai dizer assim, olha aí. Todos nós que alcançamos o quê? A maturidade. Devemos ver as coisas dessa forma. E ele vai dizer um pouco mais na frente, tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Então, ele não está dizendo outra coisa, a não ser que, amado, existe para aquele que percebeu, que amadureceu, o que significa ser alcançado por Cristo. Nunca é inércia. O que ele está dizendo é que inconstância, que estagnação, está parado, estacionado, são reflexos daqueles que não desenvolveram a sua fé. Não amadureceram. E isso deve nos fazer, a todos nós aqui, refletirmos sobre a nossa condição pessoal. Seja sincero com você e eu sou sincero comigo. Você se sente de fato, olhando para o texto, um crente maturo neste padrão que Paulo está testemunhando? Amados, inconstância, estagnação, é prova para mim e para você do quanto que nós precisamos amadurecer na nossa fé. O que percebemos, amados, é que Paulo, ele entende o motivo pelo qual ele foi alcançado por Cristo. Porque ele diz claramente, prossigo, pois para isso fui alcançado por Cristo. Antes dele dizer por que ele foi, antes dele dizer simplesmente, olha, eu prossigo. Não, eu prossigo, não é porque eu preciso prosseguir, porque alguém falou, não, é porque é para isso que eu fui alcançado por Cristo. E se você for lembrar, Jesus sempre, quando chamava alguém, ou alguém era alcançado por Jesus, sempre a pessoa ficava em movimento. Repara, começa a lembrar aí. Mestre, deixa eu te seguir. Não, volta para a tua casa e cuide dos seus. A pessoa quer seguir Jesus. Olha, vocês vão pelo mundo. Vocês vão ser minha testemunha. Olha, aquele que não abandonar a sua vida de amor próprio, você não pode me seguir. Jesus sempre falou, sigam-me, e não ficam aí. E quando ele falou, ficam aí em Jerusalém, porque vocês vão ser revestidos para irem. Então sempre foi marca do povo de Deus a movimentação de seguir esse homem, Jesus Cristo. Ninguém foi chamado para ficar do mesmo jeito. Transformação, reforma a vida cristã é aquela que nos transforma. Amados, Paulo, ele considerou que a sua experiência era semelhante à de um corredor. Quando você vê isso, fica claro isso.
Paulo está fazendo uma analogia com um corredor. Ele não olhou para trás, quando ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Um corredor que está correndo, que constantemente está olhando para trás, ele não está focado qual a razão dele estar naquela pista. O apóstolo não quis dizer que ele se recusou a se lembrar das coisas do passado. E claro, isso incluíam fracassos, isso incluíam sucessos ministeriais, inclusive. O que ele havia abandonado, o que ele havia descartado, eu acho que isso é importante para mim e para você entendermos isso. Nós estamos alertando, não estamos dizendo que o passado, ele simplesmente deve ser negligenciado. Não é isso que Paulo está dizendo. Tanto é que Paulo conta várias vezes como é que ele foi no passado. Mas para falar do passado, eu já usei o verbo no passado. Como é que ele foi no passado? Mas Paulo não estava preso ao passado. Então, quando Paulo estava dizendo, olha, eu deixei para trás as coisas do meu passado, o que Paulo está dizendo é que ele tinha antigamente, antes dele ser alcançado pela graça de Cristo, pelo próprio Cristo, ele tinha metas equivocadas. Ele tinha um propósito de vida focado fora do mestre. Então ele perseguia alvo estranho à fé cristã. Ele se ocupava, ele corria atrás de coisas que ele está dizendo, agora isso ficou para trás, eu mudei a minha meta, eu mudei o meu foco, eu agora estou correndo uma nova pista. É dessa forma que Paulo está dizendo, ele não está negligenciando o que ele viveu, ele está dizendo, o que eu vivi no passado, ele até vai chamar na carta lá, né, de esterco, toda a experiência positiva que eu tive. Ele fala, eu era zeloso, religioso, eu era zeloso nas coisas que eu fazia, eu era bem-sucedido, eu era um menino prodígio, ele chega a dizer isso. Da minha idade, tinha ninguém melhor do que eu, dentro da escola do farisaísmo. Mas isso tudo para mim é esterco diante do que eu alcancei em Cristo. Então, o que Paulo está dizendo é que ele tinha meta indigna à vida cristã no passado, que ele agora mudou. Ele agora tinha uma nova meta para a qual estava olhando e correndo, avançando para o que está diante de mim. Ou numa versão interessante, avançando para o que está por vir. Isso também é legal você pensar nisso. Como é que você avança para aquilo que está diante de você, mas aquilo que está vindo? Como é que é isso? Já encarou uma onda? Ela está vindo e eu vou avante nela. Para você superá-la, para você precisa, é isso que o Paulo está dizendo, está vindo coisa aí. E eu estou correndo para esta coisa. É muito lindo, amado, quando você começa a estudar o texto com calma. Esse moço não parava. E eu quero trazer com você, para que eu reflita com você sobre isso. Todos nós aqui temos passados, nós cometemos erros, inclusive no presente, e pode ser que você olhe para o seu passado com muita cautela e medo. Os consultórios dos psicólogos, dos terapeutas, dos psiquiatras, os consultórios dos médicos da alma, né, das salas pastorais, dos conselheiros, estão cheios de pessoas que estão aprisionadas ao passado. E eu quero trazer o que eu acho que eu aprendo desse texto, e você me acompanha aí. Esqueça os erros cometidos, cuja memória pode paralisá-lo com culpa e desespero. É isso que você deve esquecer. Aquilo que pode paralisá-lo com culpa ou desespero. Esqueça também aquelas realizações de sucesso até agora alcançadas como cristão. Também tem gente que está paralisada ou que foi de sucesso no passado. Pois isso se mostra traiçoeiro
e pode causar um falso sentimento de eu cheguei e colocar a vida no ponto morto. Você sabe que existe o ponto morto da moto, do carro, qualquer motor tem um ponto morto. Está funcionando, mas não tem força para ir em lugar nenhum, mas está funcionando. Faz barulho, gasta gasolina, gasta energia, né? Faz um barulhão danado, faz um sucesso. Opa! Você até acelera, mas não sai do lugar. Então, às vezes, nós vivemos de ecos de sucessos do passado, que hoje é apenas motor ligado. O que eu estou aprendendo com Paulo é que, olha, aquilo que me paralisa no passado, seja o fracasso, seja o desespero, eu preciso abandonar. Seja também aquele sucesso que eu fui. Eu preciso parar de me prender a isso, porque isso pode causar a falsa sensação que eu já fiz tudo que eu devia fazer na vida. Que eu já fiz, já me aposentei espiritualmente falando. Você sabe que não existe aposentadoria na vida espiritual, né? Não tem aposentadoria. Não tem. Você está sempre, e esse texto está dizendo, você está sempre buscando. Amados, prossiga motivado, como uma criança que está aprendendo a se equilibrar na descoberta dos primeiros passos, com os olhos encantados em ver os braços do Pai. Se nós perdermos esta motivação, e parece que Paulo não tinha perdido, parece que nunca perdeu na vida isso. Amados, o que o texto está dizendo é, vamos prosseguir, gente. Mesmo que você pareça que não saiba que se vai dar conta, prossiga. Como uma criança encantada com os primeiros passos e vê e corre aos braços do Pai, sabendo que tem um porto seguro. Nós somos chamados para seguir, para prosseguir. Nós não fomos chamados para ficar, estagnar. A vida cristã, a reforma que transforma a nossa vida, nos coloca em gerúndio, nos coloca em movimento, em ação contínua. Como já dissemos aqui antes, amados, essa vida, essa reforma que transforma, ela começa dentro da gente, mas não fica restrita a gente. Ela se materializa na comunidade. Eu não tenho dúvida, se cada um de nós aqui, bastaríamos nós aqui, eu não estou negligenciando quem não está aqui, mas bastaríamos nós aqui, se nós tivéssemos dentro de nós, ou tivermos dentro de nós, essa criança que nós cantamos aqui, que está inquieta para os braços do Pai, constantemente, fluindo vida, essa igreja seria outra. Eu vi recentemente uma cena, me lembrei agora, não está no script, talvez você tenha visto também, de alguém que leva uma música clássica para uma bailarina velha, que está numa cadeira de roda, e a pessoa leva uma música do qual ela fez uma execução na sua juventude, ou na vida toda, não sei. Ela era uma bailarina profissional, e ela, quando ela ouve aquela música, ela começa a fazer os gestos com as mãos. Ela estava numa cadeira de roda. E, de repente, ela começa a imaginar os movimentos que ela fazia no passado. E a pessoa foi bem criativa e fez uma edição de uma filmagem antiga da bailarina fazendo aqueles movimentos que só a bailarina da caixa de música sabe fazer. Não, brincadeira, né? Estava vivo dentro dela. Era a identidade dela. Ela estava na cadeira de roda, mas naquele momento ela estava dançando o melhor balé da alma dela. Amados, nós não somos perfeitos, nem somos chamados à perfeição. Nós somos aperfeiçoados no movimento de Cristo. O seu amor é imperfeito, o meu amor é imperfeito. Nós falhamos, você falha comigo, eu falho com você. Mas eu não desanimo de entregar o melhor do amor que eu tenho para você, e você não desanima de entregar o melhor do amor que você tem para comigo. Porque, afinal, é para isso que eu fui alcançado.
Eu não fui alcançado para receber amor perfeito e assim eu viver a perfeição desse amor, que maravilhoso é, e isso não replicar em entregar esse amor. E lembre-se, nós sempre entregaremos algo imperfeito. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Ok, Pedro, você me respondeu sempre na sua imperfeição. Vá nessa imperfeição, porque eu vou consertando tudo. É isso que Paulo está dizendo para a vida. E isso atinge a igreja. Por isso que atinge a igreja não é performance de comportamento. Não é isso. Aí eu quero avançar um pouquinho mais, amados. Nós estamos falando de marcas de amadurecimento. E você, quando estuda o que Paulo nos ensinou, não só Paulo, mas a Bíblia nos ensinou, qual que é o maior fruto de amadurecimento na vida de uma igreja? Qual é? O maior fruto de amadurecimento da vida da igreja é ter um pastor que prega bem? É ter um ministro de louvor que é ungido da forma que ministra? É isso? Qual é o fruto da maturidade de uma igreja? Nós cantamos aqui hoje. E é sobre essas coisas que eu quero caminhar agora, finalizando essa mensagem. Primeiro, você já entendeu que você precisa, pessoalmente, sair do seu comodismo, sair da sua paralisia, do seu aprisionamento mental ou espiritual, e você se colocar nesse movimento. Tudo começa dentro de você. E eu quero trazer agora como que se materializa na comunidade. Que se materializa na comunidade. E eu quero ainda lembrar que uma das marcas dos que amadurecem, de acordo com Paulo, no próprio texto de Filipenses, ele vai trazer, eu queria ler com você aí, Filipenses, capítulo 3, Paulo vai dizer que comunhão e unidade é a marca. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. O que precisa ser conhecido, ser notório de todos? Está claro o texto? E nós vamos ler um pouco mais à frente, amados. Uma comunidade que quer ser reformada, naquela reforma que transforma, ela amadurece. E o fruto disso vai ser materializado em comunhão e unidade. E Paulo está dizendo que tem um padrão. Qual é o padrão? Eu prossigo. Eu estou sempre buscando. E aí eu quero dividir com você essa tela aí. O nível da nossa comunhão, o nível da nossa unidade, ou seja, a capacidade de andarmos juntos. A maneira como nos amamos vai indicar o quanto precisamos da reforma que transforma. Esse é o padrão de Paulo. Paulo traz um padrão. Uma das razões, amados, pelas quais Deus nos salvou é para que possamos desfrutar da comunhão dele com Cristo em unidade. Porque o mundo não consegue fazer isso. E quando você lê, por exemplo, os ensinamentos da Bíblia, você vai dizer que a marca da igreja de Cristo sempre foi a unidade, a comunhão. Resumindo, frutos do amor. Essa é a marca. Então, se nós perseguimos aqui, nós queremos ser, por exemplo, uma igreja que seja acolhedora, amorosa, é o que nós queremos ser, atuante. Quando você entra aqui na igreja, está ali uma frase, aquilo que nós estamos perseguindo. Isso tudo tem a ver conosco. E eu quero ler alguns textos bíblicos rapidamente para você ver que sempre foi assim. É que nós esquecemos. Eu julgo você pelo que você me entrega, pela sua performance. Eu julgo você pelos seus erros, pelas suas imperfeições. Você me julga por tudo isso. E
o que Paulo está dizendo, que não é isso que deve fazer parte da nossa caminhada. A gente deve deixar isso tudo para trás e prosseguir para algo que está vindo para nós. Porque se nós ficarmos presos a esse processo, nós não vamos avançar. Aí eu quero que você prestasse bastante atenção, porque o que nós vamos ler aqui é palavra viva do Evangelho. E olha que interessante, coisa que você já conhece, e eu também, mas que é bom lembrar, né? Vamos lá. Jesus disse: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Inclusive nós cantamos isso. 1 João, capítulo 1. O próprio João escrevendo lá na frente, na sua carta. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus. Amados, o destaque é que a vida cristã dá fruto da vida de Cristo. É algo vivo, é algo que pulsa, é algo que brota, é sempre algo novo acontecendo. Permanecemos ligados na comunhão, aquela que foi proposta do próprio Cristo. E no contexto do capítulo 15 do Evangelho de João, que nós lemos, inclusive já trabalhamos isso aqui em outra ocasião, Jesus nos fala da razão da poda. A poda é o para quê. O texto é claro. O Pai faz a poda para que vocês possam dar mais fruto, para que haja mais fruto. Então sempre houve intenção, sempre houve um para quê. E, amados, nós precisamos lembrar disso, porque a reforma que transforma é aquela que acontece constantemente. É o processo contínuo visando a frutificação da vida de Cristo em nós e entre nós. Eu preciso que eu e você, nós precisamos aqui estarmos alerta nisso. Não adianta você estar cheio do Espírito Santo, se isso começa e finaliza em você. Nós precisamos ter esse fruto entre nós aqui. Eu vou dizer, vou ser sincero com os irmãos. Entre eu e Deus não tem problema nenhum. Ó, eu fico pianinho com Ele. O problema é quando você entra. Você entra e já estragou o negócio. Então é entre nós que temos os desafios. Em termos de salvação, eu e Deus me basto. Em termos de santificação, eu sempre vou precisar de você. Para você tirar de mim o que eu não conseguiria entregar. Eu vou entregar em Cristo. Por isso que é entre nós. É comunhão. Se não for isso, o padrão é do velho alvo. É da velha pista que Paulo corria, lembra? Prossigo para o alvo. Eu sei que nós não estamos vivendo isso tudo, eu sei disso, mas nós já vivemos. E podemos experimentar ainda mais. Isso começa dentro de cada um de nós. Amados, a santificação prática não vem automaticamente da fé. A santificação que dá vida, ela não vem automaticamente porque eu creio em Deus. Porque nós sabemos que a justificação, né, a filiação, a glorificação, ela vem assim. Mas a santificação é o processo,
é aquilo que nós perseguimos diligentemente. E aí eu quero ler um texto bíblico de Pedro explicando para a igreja. Eu queria que você prestasse atenção, porque é um texto bíblico de um pastorzaço que é Pedro. E ele vai dizer algo tremendo para a igreja. E eu queria ler isso com você, já finalizando o nosso encontro. Por isso mesmo, empenhem-se, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a perseverança, a piedade, a fraternidade, a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão providos ricamente quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em resumo, eu prossigo porque eu fui alcançado por isso. E eu prossigo porque eu quero me encontrar do que está vindo ali. O que Pedro está traduzindo. Até a consumação do reino celestial, para que nós possamos alcançá-lo da maneira digna. Então não é salvação meritória, mas é fruto da salvação que é alcançado pela graça. Isso me impulsiona a abraçar essa graça. Não está na minha capacidade, não está na sua capacidade, graças a Deus por isso. Mas nas nossas imperfeições, nós somos aperfeiçoados. E eu queria ler esse mesmo texto numa outra versão. Olha como é que ele fica interessante, da Bíblia Mensagem. Portanto, não percam tempo em edificar sobre o que receberam, preenchendo a base da fé com bom caráter, entendimento espiritual, disciplina vigilante, paciência entusiasmada, admiração reverente, amizade calorosa, amor generoso, cada dimensão interagindo com as demais. Com essas qualidades ativas e aperfeiçoadas em sua vida, a grama não vai crescer debaixo dos seus pés, nem um dia passará sem sua recompensa, enquanto vocês amadurecem na experiência com o Senhor Jesus. Sem essas qualidades, vocês não poderão distinguir o que é certo e esquecerão que a sua antiga vida pecaminosa foi totalmente cancelada. Então, amigos, confirme o chamado de Deus a vocês, que foi a escolha dele. Não abram mão disso. Façam isso agora e terão vida sobre terreno firme, com ruas pavimentadas e o caminho aberto até o reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso aí. Esse cara está falando a mesma coisa de Paulo. Esse cara está falando a mesma coisa de João. Ele está falando a mesma coisa que Jesus falou para nós. Então, nós voltarmos aos princípios reformadores, precisamos colocá-los em práticas dessa forma. Que o solos Christus apareça vivo no meu endereço particular e que isso seja demonstrado na nossa comunidade. E eu, por fim, eu quero trazer finalmente aí, a reforma que transforma a nossa vida, nos coloca no movimento da vida de Cristo, avançando, amadurecendo, frutificando. Queria que você pensasse sobre isso enquanto o Fernando canta. Amados, Cristo é onde nós podemos prosseguir, é nele.
Então, talvez você olhe para tudo que eu falei e fala assim, poxa, mas está muito distante para a minha vida. Inclusive, está muito distante para a sua vida, pastor. E é verdade. Nós somos uma comunidade de pessoas imperfeitas. Mas o que nós precisamos trazer aqui, que nós não precisamos nos conformar a isso e sermos aquilo que Deus entregou para a gente viver hoje. O que nós podemos viver dele hoje é o máximo. E se você se colocar nisso, nesse movimento de Cristo surgir na sua vida, esquecendo as coisas que te amarram ao passado, você vai começar a viver um renovo de Deus na sua vida. Aquela transformação, aquela reforma que de fato vale a pena. Então, pense na sua vida. Não pense na vida de quem está do seu lado, que parece que não vai. Pense na sua vida. E se coloca diante de Deus enquanto você ouve essa canção, tá bom? Pode alguém acalmar o vento e o mar, além de quem criou tudo que há, nos salvou, pelo nome nos chamou e nos dá um novo canto em meio à dor. Se eu posso prosseguir, se eu posso então recomeçar, se no temporal meu ser se enche de paz, é só por causa de Jesus. Sendo Deus, por amor deixou os céus, padeceu e fez de nós amigos seus. Em Jesus temos forças para andar, é fiel mesmo se o mundo desabar. Se eu posso prosseguir, se eu posso então recomeçar, se em meio ao temporal desfruto a paz, é só por causa de Jesus. Se eu posso prosseguir, se eu posso então recomeçar, se em meio ao temporal desfruto a paz, é só por causa de Jesus. Essa é a sua oração? Você entendeu o recado? Você tomou alguma decisão em Cristo? Faça um gesto, fique de pé, levante a mão, fique de joelho, mas mostre para você mesmo que você quer prosseguir em Cristo de uma forma diferente. É só por causa de Jesus que nós podemos fazer isso. Pai amado, nós estamos diante do Senhor, porque nós sabemos, ó Deus, que por nós não damos conta. Pai, hoje, diante da Tua palavra, nós confiamos. Sim, eu posso prosseguir. Eu posso recomeçar. Mesmo que ainda o vendaval esteja forte, mas eu posso prosseguir por causa de Jesus. Ó Deus, eu estou juntamente com os meus amados aqui nesse momento dizendo, Pai, nós confiamos nisso. Por isso, prosseguimos, Pai. Estamos levantando de onde nós estamos e prosseguimos para o alvo da soberana vocação que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou, Deus, para vivermos novidade de vida. Nós queremos essa reforma que nos transforma diariamente. Por isso, por causa de Jesus, nós podemos dizer para todo o universo, eu posso prosseguir. Dizer para minha alma dolorida, eu posso prosseguir.
Eu não fui chamado para ficar estagnado, preso. Eu fui chamado para uma nova vida e eu posso prosseguir por causa de Jesus. Deus, meus amados estão aqui, de pés e joelhos, chorando, levantando as mãos, dizendo: Pai, segura a gente, firme, porque nós queremos prosseguir. E nós dizemos: em Jesus nós podemos prosseguir. Sustente a fé de cada um, complete a tua obra, Pai, aquela maravilhosa obra que o Senhor tem para esta igreja, para as nossas comunidades. Começa na minha vida, Pai. Prossiga, Deus, com o projeto que o Senhor tem para nós de restauração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Jesus jamais me desampara. Jesus jamais me deixa só. Por causa de Jesus tenho esperança e fé. É só por causa de Jesus. Se eu posso prosseguir, se eu posso então se em meio ao temporal tua paz é só por causa de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Leve essa oração com você. Você pode. Por causa de Jesus. E Ele te chamou para trilhar um caminho de vida muito interessante. E eu queria lançar então, já que você fez essa oração, cantou, você entendeu tudo isso, você possa então convidar você a ter uma semana de crescimento e amadurecimento prático na fé. Vamos comigo? Vamos fazer uma semana de amadurecimento da nossa fé, essa que nos coloca para prosseguir. Eu queria desafiar você a ler o livro de 1 João, não é o Evangelho de João. O livro de 1 João está lá no finalzinho da Bíblia. Você, fazendo isso, pegue um papel, pegue uma caneta e anote o que Deus falar ao seu coração. Vamos ter uma semana de amadurecimento prático da nossa fé. Queria convidar você a fazer esse movimento de amadurecimento da nossa igreja. Você topa? Vamos junto, vamos ler, vamos caminhar nisso. Desafiar você que está nos acompanhando, entre nesse movimento de vida em nome do Senhor Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo encontro. Eu queria só fazer alguns lembretes para você. Dizer que todos os dias, pelas manhãs, nós temos as devocionais, ponto de encontro, e nós temos feito ao vivo. E você é convidado a estar conosco. Estamos trabalhando a armadura de Deus. Você é convidado a estar participando conosco. Nessa semana nós iremos prosseguir ainda nessa temática. Domingo que vem, então, às 11 horas, nós teremos a Assembleia da Igreja. Você que é membro da igreja, você precisa estar aqui para ajudar a gente a decidir as coisas da igreja, tá bom? Já foi convocado desde a semana passada, então você precisa estar aqui às 11 horas. E lembrando sempre das programações na nossa casa, sempre encontros presenciais aqui, domingo, às 10 da manhã e às 18 horas, os encontros presenciais aqui. Sábado, a juventude encontra aqui também, adolescentes encontram aqui também, no sábado. Então, são os encontros presenciais aqui, sábado e domingo. As nossas transmissões são no canal do YouTube, esse que está sendo transmitido agora, aos domingos às 19h30. Você é convidado, inclusive, a se inscrever no nosso canal, dar uma curtida lá sempre. Você entra lá, interage, faça isso, compartilhe com alguém que você ama. Sempre às 19h30, transmissão do culto. E nas quartas-feiras, também nós fazemos pelo Facebook uma transmissão, um culto de oração e estudo bíblico. Então, todo dia tem coisa nova aí para a nossa comunidade, tá bom? Você vai na paz do Senhor Jesus, que nele você possa prosseguir nessa semana, tá bom? Que Deus te abençoe. Assim como uma flor se abre com a brisa,
abriga, assim como um sorriso abraça uma dor. Restaura no Senhor com teu rio de amor.